Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Pode Empreender. Nesse episódio, a nossa convidada Samara vai se apresentar um pouquinho para nós, falar sobre a sua trajetória. Conta um pouquinho mais sobre a sua história para a gente conhecer, Samara. Muito bem, então meu nome é Samara, eu sou psicóloga há 10 anos, psicóloga clínica, atuo na clínica há 10 anos, já atuei no SUS, já atuei em outras áreas, mas a minha paixão sempre foi a psicologia clínica. Já atendi crianças, adolescentes, já trabalhei com necessidades especiais e no momento já vão fazer 3 anos que eu estou com o público adulto, mais especificamente mulheres, que é o que eu me dedico mais a estudar sobre, até porque eu sou mulher, sou mãe, entendo um pouco do que se trata essa questão de ser mulher na nossa sociedade hoje. Então, assim, a minha atenção maior é para esse público, mas atendo também casais, atendo público masculino. O que eu foco mais é na questão da mulher, nessa luta feminina que todas nós temos e enfrentamos diariamente. Teve alguma coisa na sua trajetória que te fez, assim, porque normalmente algumas coisas que acontecem com a gente. Vida pessoal, trabalho, que vai levando a gente para o caminho que a gente está hoje. Teve alguma coisa na sua história que levou você a chegar nesse nicho do público feminino? Alguma coisa que aconteceu? Então, assim, a história das mulheres que eu conheci ao longo da minha vida, desde a minha infância, adolescência, e a minha própria história, porque eu acredito que toda mulher tem um ponto da sua vida em que ela tem um relato de superação. Não importa se ela ainda não é mãe, se ela não é casada, mas ela enfrenta desafios todos os dias. A gente tem toda uma questão de segregação por conta de ser mulher. A gente enfrenta desafios, mesmo que de forma velada. O mercado de trabalho, a sobrecarga de tarefas. E tudo isso fez com que eu olhasse com mais atenção para o público feminino, vendo que esse público, sim, é um público que poderia se identificar comigo e eu com elas. E dessa maneira eu decidi focar mais no público feminino. Hoje, no seu atendimento, você tem alguma linha? Que eu sei que tem várias vertentes, né? Várias linhas que são trabalhadas dentro da psicologia. Tem alguma que você segue hoje, que você gosta? Então, eu me identifico muito com o Jung, Carl Gustav Jung. Acredito que essa questão que ele traz de ver o ser humano como um todo e também de ir além, porque a gente tem abordagens como a TCC, por exemplo, que é super prática, eu tenho colegas maravilhosos que atuam nessa área, mas para mim ela não é suficiente, porque eu gosto de ir na alma, eu gosto de ver realmente o que está acontecendo, entender o porquê daquilo e para entender algumas razões e situações do que está acontecendo hoje, a gente precisa ir no inconsciente dessa paciente. O inconsciente ele traz respostas de coisas que a gente manifesta no consciente. Falando bem a grosso modo, a terapia, na abordagem que eu trato, ela tem como objetivo trazer questões do inconsciente para o consciente, bem a grosso modo. Se for falar detalhadamente, eu vou aqui, porque eu me empolgo. Mas é basicamente isso. Por exemplo, eu tive o caso de uma paciente, isso também tem um pouco a ver com a tua área, uma paciente que, quando o pai morreu, ela foi assumindo as funções do pai ali naquela família, cuidando da mãe, das irmãs e tudo mais. E ela era uma mulher muito bonita, magra, não que ser magra seja o único modo de ser bonita, mas assim, para ela, a queixa foi que ela engordou muito depois da morte do pai e ela não conseguia emagrecer de forma alguma. E a gente teve que trabalhar com ela a questão dos limites, dizer não. Porque o que acontece? Ela foi assumindo muitas funções e ela não conseguia dizer não. Porque as irmãs mais novas estavam sentindo a falta do pai, porque a mãe estava sem o marido e todo mundo dependia dela para tudo. E esse ganho de peso, depois de um tempo ali, depois de uns 3 meses de análise, a gente identificou que era o quê? Eu tenho muitas coisas para fazer, eu tenho muito para suportar, eu tenho muito para carregar, então eu preciso ficar mais forte, maior, e isso gerou esse ganho de peso e ela não conseguia reduzir, mesmo que ela se exercitasse, cuidasse da alimentação e tudo mais. E de uma forma muito linda, quando a gente começou a trabalhar com ela, a questão de colocar limites, dizer não, se colocar em primeiro lugar, ela começou a ter resultado, porque aí ela realmente, ela sentia menos fome, ela conseguia se comprometer de ir para a academia, de fazer a caminhada dela e tudo mais. Então, assim, isso era um movimento inconsciente que estava acontecendo, ela não conseguia identificar.
Ela não conseguia ver que ela tinha engordado para ficar maior, mais forte, para aguentar aquele momento, né? Então, são movimentos inconscientes que acontecem e se a gente não tiver a ajuda de um profissional para ver realmente, por isso que eu falo do inconsciente, por isso que eu me identifico com essa abordagem, que é você ir no inconsciente entender por quê, da onde que isso está vindo. Engordar foi um sintoma, mas e por que isso estava acontecendo? E você percebeu que nesse tempo que você trabalha com diversos públicos, né, mas principalmente feminino, essa foi uma grande questão com várias pacientes que eu tenho. Por que não se colocar em primeiro lugar? O que a gente observa muito, assim, e é um tema que aparece bastante nas sessões, a gente levanta muito isso, tem muito a ver com a infância, com a adolescência, com a autoestima. Por quê? Porque se eu digo não, eu posso perder aquela pessoa. Se eu digo não posso, não vou, eu posso não ser mais convidada. Se eu falo, eu não vou fazer isso agora, aquela pessoa pode ficar chateada e se afastar de mim. Então, esse medo de perder as pessoas, essa necessidade de ser validada, de ser aprovada, faz com que a dificuldade em dizer não se manifeste. Eu não vou dizer não, porque senão eu vou ficar sozinha. Tem pessoas que não conseguem ficar sozinhas, no bom sentido. A solidão, ela não é positiva, mas a solitude, ela é contemplativa. A gente precisa ter a nossa solitude, a gente precisa conseguir tomar um café sozinha. Abrir uma cafeteria nova, não tem ninguém para ir comigo, eu vou sozinha, porque a minha companhia é agradável para mim. E a gente vê muitas pessoas fugindo de si mesmas, elas não querem olhar para dentro, então elas querem sempre estar com as pessoas e sempre fazer pelo outro, porque se em algum momento ela olhar para ela e fizer por ela, além dela perder o outro, ela também vai ter que lidar com as questões dela que ela está ignorando. Isso é muito difícil, eu acho que para todo mundo, principalmente na sociedade que a gente está extremamente comparativa. Uma beleza que nem é tudo aquilo que a gente realmente mostra nas redes sociais. Então você pega ali, olha a vida do outro, meu Deus, essa vida está muito melhor que a minha, o que eu faço? E acho que você acaba se frustrando com a sua própria jornada e você vai deixando ela de lado. E eu vejo essa grande dificuldade de várias pacientes minhas, não, a minha prioridade é meu filho. Ah, não, agora que ele tem 10, 15 anos, não, foi pra faculdade, agora eu vou me cuidar. Por quê? Você não era suficiente quando ele era criança, ou quando era bebê, ou quando você era gestante? Por que você tem que deixar pra se cuidar só depois? Essa, assim, eu sempre fico pensando por que isso acontece e ainda não entendo, sabe? Então, a maternidade, ela é um evento, assim, na vida de todas as mulheres, onde é muito comum, é muito comum, é normal, não é normal, mas é comum de se ver a mulher se deixando de lado mesmo. Nem sempre é porque aquela mulher não quer fazer, mas é que é um cenário tão novo, principalmente quando é mãe de primeira viagem, né? É algo tão novo, é algo tão diferente do que ela está acostumada, que ela pensa que ela não vai conseguir fazer tudo. E em alguns momentos também a gente tem que encarar a realidade, que não existe uma rede de apoio. A gente fala de mulheres que estão em casa, muitas vezes cuidando da família e tudo mais, e o homem, ele trabalha fora, e ele chega em casa e ele não se sente responsável de igual maneira pelas atividades da casa em si, quer cuidar do filho, quer organizar as coisas ali, tem as atividades domésticas para serem feitas, existem coisas a serem feitas, é mercado, é farmácia e tudo mais. Então, assim, essa sobrecarga faz também com que a mulher não consiga. E aí que vem o que a gente acabou de falar, que é se posicionar. Quer dizer, viu, não, eu não vou fazer tudo sozinha, eu não vou fazer isso de novo sozinha, eu preciso que alguém também faça, eu preciso que alguém também se responsabilize por isso. E o medo de dizer, o medo de se posicionar faz com que se sinta sobrecarregada, com que se deixe de lado. Então eu não vou na academia. Mas então eu não vou ir no salão arrumar meu cabelo. Mas então eu não vou. E é uma série de então deixa pra lá, deixa isso, não vou fazer aquilo. Quando ela vai ver, ela realmente se abandonou. Eu acredito que para você também, você vê muitas situações assim, né? Eu vejo bastante e não é que eu fico frustrada, mas eu penso assim, poxa, você só tem essa vida, você não tem outra vida. Até quando você vai se deixar de lado pelo outro e não se colocar em primeiro lugar? Até porque você não dá 100% para ninguém se você não está 100%. Então, até para os filhos, pais, quem cuida, você tem que estar o melhor que você pode ser para você entregar o melhor para o outro. E nessas situações eu vejo, não tá bem, não tá legal. Então você não tá entregando o seu melhor para quem você ama.
Eu vejo se colocar, né, a própria mulher, tudo isso que você falou, a questão de sobrecarga, se falar que é igual, tá mentindo. Esse é um dos motivos que eu optei por não ser mãe. Porque eu sei que vai sobrar 90% para mim. E eu não estou preparada para isso. Não estou preparada para essa conversa, inclusive. Então eu acho muito difícil essa parte da mãe mesmo, porque sobra muito mais. Sobra a mãe, sobra a casa, sobra o trabalho, e é muita coisa para gerir. Eu acho que fica com uma sobrecarga muito grande. E é isso que chega muito para mim, acho que é isso que chega muito para você. Essa sobrecarga da sociedade mesmo, dos filhos, tudo que ela se perdeu. Sim, basta a gente olhar agora a questão das festas de final de ano. A família se reúne, vem os parentes e normalmente os homens estão lá com a cerveja deles e quem está na cozinha? Não é uma regra, a gente sabe que existem exceções, mas a maioria, assim, elas acordam mais cedo, elas vão já organizar a sobremesa, elas já vão organizar isso e depois de tudo elas tiram a mesa, elas lavam a louça. Então, assim, toda essa dinâmica social que existe fez com que o meu interesse em estudar sobre as mulheres na sua totalidade, né, fez com que isso se tornasse muito interessante para mim, porque eu sou mulher e eu vivenciei muitas das situações que eu trato hoje, eu vivenciei e eu superei elas da minha maneira, né? Com a minha terapia, da forma com os recursos que eu tinha naquele momento. E eu entendo que não é simples, eu entendo que não é fácil e que às vezes sem ajuda não tem como. E outra coisa que pega muito, a gente falou aqui de dinâmica de maternidade, pai e mãe que não se dividem, né, por igual ali as atividades e tudo mais, mas a gente tem outro ponto que são as relações familiares de modo geral, ou as relações de amizade também, porque também tem amizade tóxica, né? Então, assim, aquelas relações que muitas vezes vão fazendo com que a pessoa se sinta mal por dizer não. Eu não vou, eu não posso. Nossa, mas então você não gosta mais da gente? Então você não valoriza a tua família? Como assim você disse não? E aquilo que você falou, né, de não conseguir se priorizar. Muitas vezes é porque a pessoa ela quer agradar a família e ela não sabe como dizer não. E o que chega de relação familiar tóxica também, que a gente tem que fazer todo um trabalho para que aquela mulher, muitas vezes mulher tem, homem também tem, mas muitas vezes a mulher ela se afaste daquela mãe, ela se afaste daquela irmã, ela consiga tomar distância dessas pessoas para então ela saber quem ela é. Esse processo de autoconhecimento, muitas vezes ele exige um distanciamento de pessoas amadas, de pessoas queridas, e é muito doloroso enxergar que aquela pessoa ali não é a companhia ideal para estar com você na maior parte do tempo, que você vai ter que criar outros vínculos que não são de sangue, que vão agregar muito mais para esse teu processo de autoconhecimento e de autoamor, porque você não tem como dar amor para você mesma se você tá com pessoas que a todo momento te criticam, que o que você faz está errado, que se você não faz o que eles querem também não tá bom. Então, assim, esse processo, relações de modo geral, para a mulher, elas costumam ser mais tóxicas e mais difíceis, porque a mulher está nessa posição de quem faz, de quem cuida, de quem atende. Hoje, se você tivesse uma mensagem para falar assim, que realmente ajudaria algumas mulheres sobre relacionamento, família, qual que você acha mais importante ressaltar? Que não tenham medo de perder pessoas, tenham medo de perder vocês mesmos tentando agradar todo mundo. Se coloquem em primeiro lugar, porque para você ser uma boa mãe, você tem que estar bem. Para você ser uma boa esposa, você tem que estar bem. Então, busque se priorizar, busque cuidar de você primeiro. Não coloque cuidar do outro acima de cuidar de você primeiro. Então, eu acho que a mensagem principal é essa, se colocar em primeiro lugar sempre. Porque quando o avião vai cair, eu tenho que colocar a máscara em mim primeiro. Então, acho que a vida é mais ou menos assim. Nossa, Maria, eu gostaria de agradecer a sua presença. Deixa aqui nessa câmera as suas redes sociais para quem quiser te seguir e que seja muito bem-vinda aqui no nosso várias outras vezes, porque esse papo foi muito bom. Tem que ser falado, independente de qual visão, a minha que não tenho filhos, por exemplo, a sua que tem, a gente tem que debater, tem que falar sobre o nosso lugar na sociedade, é muito importante a gente discutir sobre isso. Então deixa pra gente as suas redes sociais. Então, o meu Instagram é @psicologa.samarafreitas, com 2 S no final. E
minha clínica é @merlinpsicologia. E eu tenho um presentinho para você aqui como minha Que convidada, para legal. todos os meus convidados aqui, eu vou deixar sempre para poder se cuidar, essa é a minha Obrigada, área. E seja adorei. muito bem-vinda para as próximas vezes.